Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos aí para a nossa aula de dicas iniciais do nosso curso de HP12C. Bom, primeira coisa importante é o seguinte, tá? Só para você entender. Essa aqui eu vou chamar ela de uma aula de nivelamento, né? Então, o que a gente vai ver nessa aula? Um pouquinho, né, das funções das teclas, né? Então, eu chamei dessa aula de teclas básicas. Então, para que serve o F, que serve o G, a tecla STO, a tecla recall, como colocar casas decimais, como negativar número. Se eu andar mais um pouquinho aqui também, vou te mostrar essas funções de como saber o percentual de um total, quanto variou um número, prestações antecipadas e postecipadas e usar o soma mais aqui, que é a memória de cálculo, tá? Então, galera, é importante dizer que essa aula ela é uma aula mais introdutória. Então, se você já domina essas teclas que eu falei aqui, você já pode ir para a próxima aula, né, para as aulas seguintes, que são as aulas de conteúdo em si. Então, essa é uma aula de nivelamento, essa é uma aula para pegar o cara que é bastante mais básico e levar ele no patamar de entender algumas funções básicas, tá? Claro que tem muitas outras funções, mas que elas vão ser discutidas já nas aulas específicas. Aqui a gente vai fazer essa aula de nivelamento, então se você já domina essa parte inicial, essas teclas iniciais, você não precisa assistir essa aula, vai ser uma aula meio chatinha para ti, tá? Mas se você ainda não domina totalmente, é uma aula bacana para a gente revisar alguns pontos e conseguir entender o que é a importância deles, tá? Então vamos lá, vamos entender algumas coisas importantes aqui, tá? O que acontece, tá? Essa tecla aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho um laranja vai ficar bom. Essa tecla aqui, tá? A tecla laranja, a tecla F. Ela vai acessar as funções laranjas. Então, o HP funciona mais ou menos assim. Essas coisas aqui que estão em laranja, ó, você acessa quando você aperta a função laranja. Tanto é que, assim que você apertar, olha lá, ó, apertei o F, fica o Fzinho ali, dizendo assim, olha, eu sei que você quer algo de laranja. Então, por exemplo, lá quando a gente for tratar de análise de projetos, você vai usar muito essas teclas aqui, ó, NPV, que é valor presente líquido, IRR, que é taxa interna de retorno, etc. Tá? Então, essa é a ideia básica da tecla laranja, acessar as funções laranja. A laranja, você vai usar sempre ela para limpar a calculadora. Isso é bem importante, porque às vezes, algum cálculo 2, 3, Lucas, está dando errado o meu cálculo, normalmente é porque tem algo na memória. Então, como que é o jeito certo de você limpar a sua HP, tá? É basicamente o seguinte, ó, tecla laranja aqui, você está vendo que aqui, ó, tem um clear aqui, ó, dá uma olhadinha na sua HP aí, tem um clear. Todas essas teclas aqui, elas são de limpeza, né? Então, assim, se você for ver, todas essas teclas aqui, ó, são de clear, né? Tá ali o clear bem grande, ali um parênteses do clear, né? Então, aqui, ó, clear tá aqui, todas essas aqui são de clear. Só que aí cada um limpa uma coisa. Limpa o financeiro, limpa o registro, limpa a programação e limpa o soma mais, que é quando você coloca isso aqui, eu já vou te explicar como é que funciona, tá? Como que você faz toda hora para limpar? Que eu sempre digo que é o conselho. F, limpa o financeiro, limpa o registro. Então, F, limpa o financeiro, limpa o registro. É assim que você deve fazer sempre antes de começar qualquer conta, porque assim você garante que não tem nada no registro mais de curto prazo e também nada no registro financeiro. Então, F, FIN, REG. Tá? Esses dois aqui. F, acessou laranja, FIN, REG. Apertou isso, você tem certeza que não tem nada na sua memória de cálculo, então você consegue iniciar a sua conta, tá? Já a tecla azul é a mesma ideia, só que ao invés de acessar as funções laranjas, né, acessam as funções azuis. Então, vou pegar aqui, ou seja, o G, ele vai te acessar tudo que está em azul na tua HP. Então, ao você clicar, cadê aqui minha HP? Ao você clicar no G, também vai aparecer um Gzinho ali, assim como acontece no F. Então, com o G, você vai acessar as funções que estão naturalmente em azuis, né? Por exemplo, também utilizando lá a ideia, lá quando a gente for fazer análise de projetos, né? G, CF0, ou seja, o que é CF0? Cash Flow 0. Eu vou te mostrar lá bem tranquilo, tá? Eu estou te mostrando como acessar. G, aqui CFJ, que são as entradas do fluxo de caixa. G, por exemplo, BAG, no 7 aqui. O que quer dizer? Quer dizer que as prestações são antes, no início de cada período. Já vou te mostrar um pouquinho melhor como funciona, tá? E assim vai. Então,
O G, ele acessa as funções azuis, tá? Então, por exemplo, aqui, né, olha, média, desvio padrão, que isso aqui a gente vai ver lá depois em estatística. Ou seja, você vai usar a tecla azul para acessar as funções azuis, tá? Por exemplo, vou te fazer já um exemplo clássico aqui, tá? Olha, quanto é que é a raiz quadrada de 9? Sim. Quanto é que é a raiz quadrada de 9? Bem, tranquilo, olha só. Limpei aqui, né, que a gente já aprendeu, F, fim, reg. 9, olha ali, tá vendo aqui, ó, em cima do, aqui, ó, tá vendo, olhando para a função azul, tem ali raiz quadrada de x, né? Tá vendo ali? O que tá escrito ali é raiz quadrada de x. Ou seja, se eu pegar, então assim, vou limpar tudo de novo. Joguei o 9, tá? E venho aqui g e uso esse raiz quadrada de x, ele me diz, é 3. Então, o x vira o número que estava ali, porque eu estou utilizando as funções azuis, tá? Essa é uma ideia básica. Ou mesmo, por exemplo, olha, 120, vou usar a tecla azul, G, olha lá, ficou Gzinho lá, tá aqui, ó, 12 divide, tá vendo? Tá ali, é 10, dividiu por 12, para você uma função de um atalho, tá? Essa é a ideia básica. As outras funções em azuis você vai entender um pouco mais na frente, tá? Bastante delas. Só você entender como que eu acesso as funções azuis, ok? Beleza. Aí tem uma coisa bacana aqui também que você vai usar bastante, que é o STO, as funções STO e a função RCL. STO é estocar, ou seja, você pode pedir para HP guardar um número para você. Então, olha, eu estou aqui fazendo uma série de cálculos, né? Então, por exemplo, olha, estou fazendo aqui, vou fazendo, 10 mais 10, aí vai dar 20. Supor que sejam cálculos difíceis, claro, né? Aí você faz mais um monte de cálculo aqui. E daí você quer usar só esse número aqui. Só o número inicial desse primeiro cálculo. Então você fez outro cálculo qualquer aqui, outro cálculo qualquer aqui, fez outras coisas, tal. E você ia usar o 20 lá no futuro em algum momento. Para você não precisar anotar num papel esse 20 aqui fora, a HP pode fazer isso para você. Utilizando essa tecla aqui, ó, STO. STO de estocar. Então, o que acontece? Eu posso botar aqui 20 e vou botar STO de estocar, se for olhar aqui, ó, STO, estocar número. Então, eu boto estocar no 6. De novo, eu escolhi 6 porque cada número é uma gavetinha. Eu boto na gavetinha que eu quiser, tá? Eu botei estoca no 6. Só que eu tenho que lembrar qual é que eu estoquei, né? Porque eu escolho qual que eu quero estocar, tá? Aí, pô, legal. Continuei fazendo lá minha vida. 250, 10 mais, 25 vezes. Segui fazendo, tá? 3 menos, 25, 155 vezes. Sei lá, tô fazendo aqui, tá? 20 menos, Enter. Cheguei no número que eu queria, 357 mil. Aí agora eu quero diminuir aquele número inicial lá que eu não lembro qual que é. Como é que eu faço? Qual número que eu tinha estocado? Eu tinha estocado no 6. De novo, você escolhe o número que você quiser, tá? Tinha estocado no 6. Então, se eu estoquei, eu tenho que recuperar ele. Então, assim, ó, olha, HP, eu estoquei no 6. De novo, pode ser qualquer número, tá? Em qualquer número, qualquer gavetinha. Recupera ele para mim, HP. Aí eu pego recuperar o 6, tá ali, era 20. Aí eu coloco menos, diminuo do número que eu tinha ali, conseguiu entender? Então, ó, qual que é mesmo? Tá ali, é 20. Tá lá ainda, tu entendeu? Então, essa é a ideia básica. Se eu peguei, olha só, tá ali, sempre recuperar no 20, no número que eu estoquei. Como é que eu posso? E se eu posso, por exemplo, agora mudou, o número é 12. Eu posso estocar no 6 e vai ficar em cima, né? Recall 6 vai virar o 12. Ok? Se eu botar um recall 2, não tem nada, porque eu não estoquei nada no 2. Mas se eu pegar, é 50, vou estocar no 2 agora. Aí continua minha vida lá. Tá, 14 vezes, 5 menos, aí pode, recall 2, tá ali meu 50. Ok? Então, o recall e o estocagem serve para isso, serve para você guardar números que você vai usar lá na frente e depois os recuperar naturalmente, tá bom? Beleza. Com relação às casas decimais, quantas usar? Eu te sugiro sempre usar 4 casas decimais, tá bom? Mas como que você muda isso? Você pode botar aqui F2, F1, F8, entendeu? Vai ter todas as casas de F9, vai ser todas as casas decimais, tá? Quanto que eu te sugiro usar? F4. Normalmente o que mais se costuma usar.
Outra coisa importante é que esse Czinho aqui tem que aparecer na sua calculadora para fazer a forma certa de capitalização, tá? Como você coloca ele? STOEX. Eu tirei, tem que colocar STOEX, tá bom? O DMY, ele não precisa estar aparecendo ali, é mais para a função calendário, você vai lá ver depois, tá? Então você pode colocar DMY ou MDY. Mas isso na função calendário eu vou te explicar, isso aqui não altera nada. Mas o Czinho da capitalização, esse sim tem que aparecer, tá? Então como é que eu mexo nele? STOEX, ele aparecendo é o jeito correto, beleza? Beleza, então cadê aqui nossa aula? Tá aqui. Então, a gente já entendeu as funções laranjas, a gente já entendeu as funções azuis, já entendeu como é que a HP pode guardar número pra gente, para não precisar ficar anotando aqui fora os números. A gente vai entender como aumentar ou reduzir as casas decimais. E também tem uma questão importante de negativar o número, tá? Que é a tecla CHS. Por exemplo, a HP, uma coisa importante que é o seguinte, normalmente nas calculadoras comuns a gente bota assim, 25 vezes 25, né? Então, 25, se eu botar 25 vezes 20, a HP já vai dar errado. A HP eu tenho que mostrar para ela, tenho que forçar ela a entrar o número. Então, 25, Enter, 25 vezes. Conseguiu entender que não é o mesmo formato de calculadoras convencionais? Na calculadora convencional eu botaria 25 vezes 25, tá? Essa é a ideia. Ou mesmo, 3 menos, não vai dar também. Por quê? Porque eu não apertei o Enter, que é, o Enter é para dizer para ela, considere esse número, bota esse número na tua gavetinha aí. Então, 3, Enter, 3 menos, é igual a 0. Agora vai funcionar. Beleza? Então, para você entender o CHS, como é que funciona. O CHS é o seguinte, às vezes, em alguns fluxos, né, eu posso ter uma entrada negativa de dinheiro. Então, olha, estou desenhando um fluxo lá, tá? Então, olha, investi 10 mil num projeto, no título, por exemplo. Então, vamos botar aqui. Investi 700 reais no título, tá? E esse título me devolve 20 reais de cupom, depois 20 reais de cupom, depois devolve 1020, sei lá, estou inventando aqui, tá? Valores quaisquer. Então, efetivamente, se eu botar todos os números positivos, a HP nunca vai conseguir identificar que em algum momento eu paguei para ter esse título. Então, nesse caso, 700 teria que entrar com CHS porque ele é um negativo. Não te preocupa agora em entender um fluxo, porque o fluxo eu vou explicar melhor nas aulas seguintes. Agora, só você entender como você negativa números, entendeu? Então, o CHS vai entrar como negativo porque ele é uma despesa que eu estou tendo. Mesma coisa quando ocorrer nos financiamentos, por exemplo. Olha, um cliente pegou um financiamento, um empréstimo de R$1.000, tá? Vai pagar em 10 parcelas de R$110, tá? Então, o prazo é 10, em R$10 é a parcela. Qual que é a taxa de juros? De novo, vai ter uma aula só disso, fica tranquilo, tá? Mas se eu colocar tanto os R$1.000 quanto os 110 no mesmo sinal, a HP vai entender assim, putz, não tô entendendo. Um dos lados eu ganhei dinheiro e outros lados eu tô pagando, consegue ver isso? Então, um dos dois tem que ser negativo para o HP entender que são movimentos contrários, tá? Então, aqui nesse caso, você vai usar o CHS para um dos dois, qualquer um dos dois que você quiser, tá? Mas só você entender como é que é negativa, depois você vai entender melhor como você vai fazer de fato esses cálculos, tá? Então, se a gente voltar aqui, então fechamos essa primeira página. Aqui começa a ficar um pouquinho mais legal a nossa brincadeira, porque são algumas teclas também bem interessantes. A primeira é o percentual total, que é essa teclinha aqui, ó, percentual total. O que ele fala? Ele fala assim, qual que é o percentual de um determinado total? É isso aqui ele tem ali. Por exemplo, tá? Olha, cadê aqui? Se um preço estava R$200, tá? E aumentou R$15, quantos por cento isso representa nisso aqui? Então, a HP consegue fazer para você. Então, 200, Enter, ok? 15 percentual do total. Aqui, ó, pum, tá ali, 7,5%. Ou seja, sempre que você... claro, aqui estava razoavelmente fácil, né? Mas, por exemplo, olha, você pode ir brincando com a sua HP, né? Olha, 250, Enter, 65, quanto que é percentualmente? 26%. E você pode fazer a prova real também, né? Então, por exemplo, aqui, 200,
Enter, 15 percentual do total, olha, é 7,5%. Vamos ver se é mesmo? A gente pode fazer o contrário, né? Então, 200, Enter, 7,5, que ó, por cento. Tá ali, 15 reais, né? Ou 15 unidades, sei lá, como que é, tá? Então, essa teclinha aqui, percentual do total, ela me diz quanto que um valor representa percentualmente frente a um valor total. Bota o valor grande, depois bota o valor pequeno. Já o delta percentual, delta, tá? É um símbolo matemático que significa variação. Então, variação percentual. Quanto que variou um preço daqui até ali? Antes eu falei assim, olha, 200. Se ele subir 15 reais, quanto que isso é percentualmente? É uma situação. Agora, 200 até 215. Então, eu perguntei, quantos que os 15 reais representam perante 200? Eu pergunto o percentual total. E quanto que variou de um para o outro? Aí eu pergunto no delta percentual. Quer ver? Olha lá. 200, Enter, 215, delta percentual. Variou 7,5%. Claro, é o mesmo valor, claro, né? Mas o que eu quero entender às vezes que é não quanto que um pedaço representa no todo, mas sim quanto teve variação percentual de um para o outro. Por exemplo, olha, uma ação é comprada por R$25 e é vendida por R$60. Qual foi o ganho bruto do cliente? 140%. Conseguiu entender? Uma ação é comprada por R$12. Foi vendida por R$18. Qual a variação percentual? Qual o ganho bruto do cliente? 50%. Então teve 50% de ganho, tá? Então, um é perguntando quanto que um pedaço é do todo e o outro é perguntando quanto que variou. Outra questão importante também são essas funções aqui, o begin e o end, tá? O que acontece? Alguns problemas vão te apresentar o seguinte, olha, o seu cliente comprou lá um financiamento e as prestações são antecipadas. Ou seja, quando você fala assim, olha, são as prestações em 10 meses, né? Se for postecipada, significa que, por exemplo, mês de junho, tá? O mês de junho, ele começa aqui e acaba aqui, onde começa o mês de julho. Depois, mês de agosto. Então, quando uma prestação ela é paga antecipada, ela é paga no início do mês, no início do período. Pode ser ano, pode ser mês, pode ser dia. Quando a prestação é postecipada, ela é paga no final desse período. E, naturalmente, isso muda o valor, por quê? Porque se eu pagar antecipado, deixa de ter juros por todo esse período aqui. Consegue ver isso? Então, eu preciso dizer para HP se os pagamentos são no início de cada período ou no final de cada período. Porque se for no final, ela vai considerar esse período a mais para calcular juros. Senão, ela não vai considerar. Como é que eu digo isso? O problema vai trazer sempre para você. Olha, prestações antecipadas ou prestações postecipadas. E aí você vai usar as suas funções. Agora, a função... Ops, aqui preto não vai funcionar. Você vai usar essa tecla azul aqui para informar se é... O que é bag, né? Bag é de begin em inglês, ou seja, no início. E end é de final no inglês, ok? Ou seja, se for postecipada é end, ou seja, pós-antecipada. E se for antecipado o pagamento das prestações, é begin, ou seja, begin início, bag, end final, postecipada, tá? Utilizando as teclas azuis. E aí o que acontece? A sua HP vai aparecer aqui, ó. Oh, pera aí, veja. Quando você aperta o G, aparece a função do G. Gbag tá ali, tá escrito begin. O mais convencional não são pagamentos antecipados, e sim postecipados. Por isso que ele fica bem grande, quando está fora do padrão. O meu está usando begin. Se eu coloco GEND, ele não aparece nada. Por quê? Porque o mais comum é o END. Então ele fala assim, normal é no final. Então o normal não te aviso. Quando tu botar begin aqui, vai sim, vai de fato mudar, vai aparecer ele para deixar bem claro que está no begin. Um aviso bem grande, tá? Então, se você for fazer depois, a gente vai lá nas aulas de prestações, você vai entender como se calcula isso, porque aqui é uma aula só introdutória. E aí você vai ver que muda o valor das prestações, tá? Voltando aqui. Outra coisa legal também para você usar é o Soma Mais, que é isso aqui, ó. O Soma Mais é uma gavetinha onde você vai botando uma série de números
guardados todos numa gavetinha só. Antes eu te ensinei como estocar numa gaveta específica um número. E lembra quando a gente for estocar o segundo número, ele coloca um por cima do outro. Por exemplo, olha, vamos supor aqui, 25, vou estocar o 25 no 1, tá? Então, eu continuo fazendo aqui os números tal, né? Mais 5 e tal. Se eu botar um recall 1, tá ali meu 25, ok? Beleza. Só que se eu pegar agora e botar 45, estocar no 1, tá? Você vai perceber que se eu der recall 1, ele vai mostrar 45. Ou seja, ele vai apagar o número anterior que tinha lá. Ou seja, é uma gavetinha que só cabe uma pessoa. Já no Soma Mais, é uma gavetinha que cabe quantas pessoas eu quiser. Então, eu coloco quantas pessoas eu quiser nessa gavetinha do Soma Mais. E ele, além de guardar quantas pessoas ele quiser, ele vai, como o próprio nome diz, fazendo o somatório de todo mundo que está nessa gavetinha. Então, olha que demais. É uma gavetinha que guarda para mim quantos números eu quiser. E ele vai somando todos os números que estão lá. Então, ao invés de eu ficar anotando aqui fora, número por número, eu já vou colocando numa gaveta que ela vai somando para mim. Conseguiu entender? Então, como é que eu faço isso? Vou fazendo, por exemplo, 125, enter, 12 vezes, 1.700, anota aí para depois somar. Não, joga no Soma Mais. Aí, Lucas, que número é esse do 46? Foi bom que já deu esse erro aqui. Porque quando eu aperto no Soma Mais, ele fala assim, ô Lucas, só para te avisar, tá? Na minha gavetinha agora tem 46 caras. Não, é para ter um só, porque é o primeiro que a gente está colocando. Então, o que significa dizer que eu não tinha limpado a minha HP. Lembra como é que limpa? Função laranja, ele aqui, ó, limpar o soma, tá vendo aqui, ó, em cima do SST, limpar o soma, que é isso aqui. Então, limpei o soma, aí limpei F, fim, reg, aquilo que eu sempre digo para você fazer, tá? Então, limpei o soma, F, fim, reg, limpei tudo. Então, vamos lá, vamos iniciar, reiniciar, 25, enter, 15 vezes, Soma Mais, agora o Soma Mais falou, você tem um cara aqui dentro, Lucas. E tá certo, é um cara só. Aí eu continuo fazendo outras contas. 25, enter, 125 vezes, Soma Mais. 2 caras lá dentro. Aí, 65, Soma Mais. 3 caras aqui dentro. 58, Soma Mais. 4 caras aqui dentro. Assim vai, conseguiu entender? E vai me dizendo quantos caras tem lá dentro. Tá, Lucas, e como é que eu faço para descobrir qual que é a soma desses caras que estão lá dentro? Aí é sempre, aqui é padrão, tá? Você vai clicar recall para recuperar 2. Ele usa a caixinha número 2, tá? Então, tudo que tiver no Soma Mais, ele vai colocar no recall 2. Então, essa caixinha, essa gavetinha que guarda uma galera, tem que ele foi me dizendo quantos caras tinham, o valor total de todos os caras é 3.623, tá? Usando o Soma Mais. Como é que eu recupero o Soma Mais? Recall 2. Beleza? Maravilha. Com isso, a gente já pode fazer a primeira prática aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Nossa primeira parte prática, né? Uma soma. 10 vezes 200, 6 vezes 300, 7 vezes 150. Vamos lá ver quanto é que vai dar. Vamos ver aqui. Já tem o resultado, 4.850. Vamos ver se vai dar isso aqui? Vamos ver, né? Então, vamos lá. 10, enter, 200 vezes, Soma Mais. Tem 5 caras, tá errado. A gente tem que limpar a memória. F, soma, F, fim, reg. Limpei tudo. Então, 10, enter, 200 vezes, Soma Mais. Um cara, beleza. 6, enter, 300 vezes, Soma Mais. 2 caras. 7, enter, 150 vezes, Soma Mais. 3 caras. Agora, como é que eu vejo quanto que é o total que tem lá naquela gavetinha? Eu sei que tem 3, mas qual o total desses caras? Recall 2. 4.850 é justamente os valores, a soma desses valores totais aqui, beleza? Tudo isso, tá, gente? Se for novo para você, se você tá aqui provavelmente seja novo, é treino. Treina que você vai ficando bom. Vamos para mais uma questão. Acho que tem mais uma questãozinha aqui. Sim, ganho bruto de uma ação. Então, a ação saiu de 15,90, ok? E foi para 23,30. Quanto que foi que o cara ganhou? Ou seja, quanto variou? Quanto teve a variação percentual? Tranquilo também pra gente, né? Então, F, fim, reg, vamos limpar tudo. 15,90, enter. 23,30, ó.
variação percentual. Ops, eu acho que eu viajei aqui, né? 15,90, enter, 23,30, variação percentual, 46,54%, ou seja, 46,54% que é a nossa resposta ali. Beleza? Então, só uma variação percentual. Com isso, nosso avião já decolou, né? Já estamos começando o nosso voo para você ficar craque na HP. Essa foi uma aula introdutória, os assuntos começam a entrar mesmo nas próximas aulas. Espero que você tenha sido bacana, você tenha aprendido as questões básicas, vai ter muito mais coisa por aí e a gente vai falando, tá bom? Beijo pra você, tamo junto, obrigado pela companhia, tchau!